O que é a inteligência? É a velocidade de um cálculo, a profundidade de um poema, a estratégia em uma batalha ou a sabedoria no silêncio? Desde que o primeiro ser humano olhou para as estrelas e se perguntou por quê, temos estado obcecados em definir essa centelha intangível que nos separa do resto da criação. Esta não é apenas uma pergunta acadêmica, é a busca fundamental de nossa própria essência. Ao longo da história, cada civilização tentou capturar seu significado, forjando um conceito que tem mutado, evoluído e que hoje, na era das máquinas pensantes, se tornou mais crucial e enigmático do que nunca. Nossa história começa não em um laboratório, mas nas férteis planícies da Mesopotâmia. Ali, os sumérios, pioneiros da civilização, conceberam uma ferramenta que mudaria o destino da humanidade, a escrita cuneiforme. Em tablilas de argila, não apenas registraram colheitas e dívidas. Plasmaram mitos, leis e o movimento dos astros. Para eles, a inteligência era inseparável da memória, a capacidade de registrar o conhecimento e transmiti-lo através do tempo. A escrita não era apenas comunicação. Era um ato de imortalidade, a primeira tentativa de construir uma mente coletiva que transcendesse a vida de um indivíduo. Enquanto isso, às margens do Nilo, os egípcios teciam uma visão diferente. Em sua majestosa cosmovisão, o conhecimento estava intrinsecamente ligado à moralidade e à ordem cósmica. A inteligência não era uma mera acumulação de dados, mas a sabedoria para aplicar o conhecimento em harmonia com os deuses e o bem comum. A verdadeira inteligência não residia na astúcia, mas na capacidade de viver uma vida justa, guiada por princípios éticos. Esta ideia ancestral nos coloca uma pergunta incômoda. Em nossa busca moderna pela capacidade cognitiva, esquecemos que a inteligência sem moralidade pode ser uma força destrutiva? Foram os antigos gregos que levaram essa indagação ao seu ápice. Nas buliciosas ágoras de Atenas, filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles dissecaram o conceito. Sócrates, com seu incansável método de perguntas, nos ensinou que a verdadeira sabedoria começa ao admitir a própria ignorância. Conhece-te a ti mesmo, proclamava, sugerindo que a inteligência não é uma conquista do mundo exterior, mas uma exploração do universo interior. Platão nos falou de um mundo de ideias perfeitas, onde o conhecimento verdadeiro era a lembrança de uma alma imortal. E Aristóteles, com sua lógica implacável, tentou categorizar o pensamento, lançando as bases do método científico. Para eles, a inteligência deixou de ser apenas uma ferramenta para se tornar o próprio propósito da existência. Essa reverência pelo intelecto se traduziu em seu conceito de educação. Não se tratava de memorizar fatos, mas de cultivar a mente e o caráter, de formar cidadãos capazes de raciocinar, debater e participar da vida da polis. Este ideal ressoa até nossos dias, embora muitas vezes o esqueçamos em nossos sistemas educacionais modernos, mais focados na informação do que na sabedoria. Com a queda de Roma e a ascensão do cristianismo na Idade Média, o pêndulo oscilou novamente. O conhecimento se tornou um dom divino e a inteligência na capacidade de discernir a vontade de Deus. A fé e a razão entraram em um complexo diálogo, às vezes em harmonia, às vezes em conflito. A busca pela verdade já não estava na ágora, mas nas sagradas escrituras e nos silenciosos mosteiros onde se preservava o saber antigo. Mas o espírito humano é inagotável. O Renascimento redescobriu a curiosidade dos gregos, proclamando que o conhecimento podia ser conquistado através da observação, da experiência e do desafio à autoridade. A inteligência foi novamente associada à audácia intelectual, à capacidade de questionar dogmas e de ver o mundo com olhos novos. Esta revolução do pensamento não apenas nos deu a arte de Miguel Ângelo e a ciência de Galileu, mas acendeu a mecha da modernidade. Assim, ao longo de milênios, o conceito de inteligência tem sido um espelho de nossas próprias aspirações e medos. Tem sido memória, sabedoria moral, razão pura, fé divina e curiosidade rebelde. Cada era forjou sua própria definição, e cada definição revela tanto sobre a inteligência em si, quanto sobre a civilização que a concebeu. Hoje nos encontramos em um novo e vertiginoso limiar. A neurociência mapeia os circuitos de nosso cérebro, enquanto a inteligência artificial promete criar mentes que superem as nossas. A velha pergunta sobre o que é a inteligência já não é uma reflexão filosófica, mas uma questão tecnológica urgente.
À medida que avançamos, exploraremos como a ciência tem tentado medi-la, como se manifesta no reino animal e como nossas próprias criações. As máquinas inteligentes nos obrigam a enfrentar a pergunta final: o que significa, em última instância, ser humano? Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. A inteligência, em suas múltiplas formas, tem sido um motor de mudança no curso da evolução. No capítulo anterior, discutimos como o conceito de inteligência variou ao longo do tempo, adaptando-se às necessidades das diferentes espécies. Agora, nos aprofundaremos na evolução da própria inteligência, um processo que foi moldado por uma complexa interação entre o ambiente e a biologia. Desde os primeiros organismos unicelulares, a vida esteve em constante busca por formas mais eficientes de interagir com seu ambiente. Embora à primeira vista, organismos como as amebas ou as bactérias possam parecer simples, possuem mecanismos de resposta a estímulos que são fundamentais para sua sobrevivência. Essas respostas, embora rudimentares, representam a primeira forma de inteligência, a adaptação. A capacidade de um organismo tão simples para encontrar seu caminho em direção à luz ou se afastar de um ambiente hostil é considerada um precursor de processos mais complexos de tomada de decisões. À medida que a vida se diversificava e os organismos multicelulares começaram a surgir, a inteligência também evoluiu. Os primeiros animais, como os cnidários e os moluscos, desenvolveram sistemas nervosos mais complexos que lhes permitiram coordenar seus movimentos e responder ao seu ambiente de maneira mais eficaz. O polvo, por exemplo, tem sido objeto de estudo por sua notável inteligência entre os invertebrados. Com um cérebro distribuído em seus tentáculos, pode resolver problemas e realizar tarefas que alguns vertebrados não conseguem. Essa dispersão da inteligência levanta uma pergunta interessante sobre se o cérebro é o único lugar onde reside a inteligência ou se ela pode se manifestar em outras partes do corpo. A chegada dos vertebrados marcou um marco significativo na evolução da inteligência. Com o surgimento dos primeiros peixes e sua posterior transição para formas terrestres, como os anfíbios e os répteis, cérebros maiores e mais complexos foram desenvolvidos. Essa tendência em direção a uma maior encefalização se manteve, culminando no desenvolvimento de mamíferos e aves que mostram comportamentos inteligentes. Por exemplo, os golfinhos, conhecidos por sua capacidade de se comunicar e colaborar na caça, possuem um cérebro notavelmente grande em relação ao seu tamanho corporal. É pertinente analisar o que podemos aprender de sua forma de vida social e como isso se relaciona com nossa própria inteligência social. Um passo crucial nesse processo evolutivo ocorreu com o surgimento dos primatas. À medida que esses animais se adaptaram a ambientes mais complexos, seu cérebro experimentou um crescimento significativo, não apenas em tamanho, mas também na complexidade das conexões neuronais. Os primatas desenvolveram habilidades como o uso de ferramentas, a resolução de problemas e a capacidade de empatizar. Essas características não são apenas notáveis do ponto de vista biológico, mas também nos convidam a refletir sobre o papel que a inteligência desempenha em nossas próprias interações cotidianas. Debate-se em que medida as habilidades sociais dos primatas são comparáveis às nossas. Com a chegada dos hominídeos, a inteligência deu um salto significativo. A capacidade de criar e utilizar ferramentas tornou-se um distintivo de nossa espécie. Através da evolução, o Homo habilis e depois o Homo erectus começaram a usar ferramentas de pedra mais elaboradas que lhes permitiram caçar e coletar de maneira mais eficaz. Essa inovação não apenas afetou a dieta, mas também impulsionou o desenvolvimento do cérebro. A relação entre o uso de ferramentas e o crescimento cerebral é um claro exemplo de coevolução. À medida que nossas necessidades mudavam, nossa inteligência se adaptava em consequência. É pertinente analisar as implicações que isso tem para entender a relação entre a cultura e a inteligência no ser humano. O advento do Homo sapiens trouxe consigo uma inteligência ainda mais sofisticada. A capacidade de pensar abstratamente, de planejar a longo prazo e de se comunicar através da linguagem permitiu à nossa espécie não apenas sobreviver, mas prosperar. O desenvolvimento da linguagem, em particular, é um marco que transformou nossa capacidade de colaboração e transmissão de conhecimento. As pinturas rupestres e as primeiras formas de escrita são testemunhos da complexidade de nosso pensamento. É relevante analisar como a linguagem influenciou a maneira como entendemos e compartilhamos a ciência, a história e nossa identidade. No entanto,
A evolução da inteligência não parou com a aparição dos humanos modernos. Atualmente, continuamos enfrentando desafios que requerem uma adaptação contínua de nossas capacidades cognitivas. As sociedades complexas, a tecnologia e a globalização estão transformando o que significa ser inteligente no século XXI. Debate-se se estamos preparados para continuar evoluindo ou se estamos estagnados em nossas formas de pensar. A evolução da inteligência é um caminho que nos leva a questionar não apenas como chegamos até aqui, mas para onde estamos indo. No próximo capítulo, aprofundaremos na inteligência humana, um salto significativo que nos permitiu explorar e compreender o mundo de maneiras que nenhuma outra espécie conseguiu. Analisaremos quais desafios e oportunidades essa inteligência extraordinária nos apresenta. A inteligência humana, em sua complexidade e sutileza, representa um salto significativo na evolução das espécies. Enquanto muitas criaturas desenvolveram formas de inteligência adaptativas, os seres humanos deram um passo além, cultivando capacidades cognitivas que lhes permitem resolver problemas complexos, comunicar-se com abstração e criar culturas ricas e diversas. Este capítulo explora como chegamos a este ponto e o que nos diferencia de nossos parentes mais próximos no reino animal. A história da inteligência humana começa com o desenvolvimento de um cérebro excepcionalmente grande em relação ao tamanho do corpo. Ao longo de milhões de anos, nossos ancestrais hominídeos experimentaram um crescimento cerebral significativo. Este aumento não foi apenas em tamanho, mas também na complexidade das conexões neuronais. Pesquisas recentes sugerem que o cérebro humano possui cerca de 86 bilhões de neurônios, o que permite uma capacidade de processamento notável. Em termos práticos, isso significa que temos a habilidade de pensar, planejar e refletir sobre nossa própria existência, algo que outras espécies não conseguem da mesma maneira. A diferença mais notável entre a inteligência humana e a de outros animais reside em nossa capacidade de abstração e planejamento a longo prazo. Por exemplo, enquanto um chimpanzé pode utilizar ferramentas de maneira eficaz para obter alimento, é pouco provável que desenvolva um plano a longo prazo para cultivar um campo. Os humanos, por outro lado, podemos imaginar um futuro, prever consequências e desenvolver estratégias complexas. Essa capacidade de pensar no futuro está ligada ao que os neurocientistas denominam córtex pré-frontal, a parte do cérebro envolvida no raciocínio, na tomada de decisões e no controle de impulsos. Uma das perguntas que frequentemente surge nesse contexto é como o ambiente influencia a inteligência. A resposta é que, embora a genética desempenhe um papel fundamental na determinação do potencial intelectual, o ambiente também é crucial. Desde o acesso à educação até a estimulação cognitiva na infância, esses fatores podem moldar nossas capacidades. Por exemplo, estudos demonstraram que crianças que crescem em ambientes ricos em estímulos, com livros, conversas e jogos interativos, tendem a desenvolver habilidades cognitivas superiores. Isso levanta um desafio importante: como garantir que todas as crianças tenham acesso a essas oportunidades? Ao longo da história, a inteligência foi vista muitas vezes como um dom exclusivo dos humanos. No entanto, pesquisas recentes revelaram que outros animais possuem formas de inteligência que, embora distintas, são igualmente notáveis. Golfinhos, corvos e alguns primatas demonstraram habilidades complexas, como a resolução de problemas e a comunicação sofisticada. Essa descoberta levou a questionar a ideia de que a inteligência é uma característica exclusivamente humana. Debate-se se poderíamos estar subestimando a capacidade cognitiva de outras espécies. A cultura também desempenha um papel vital na inteligência humana. Desde a invenção de ferramentas até a criação de linguagens complexas, a cultura tem sido uma força motriz que permitiu aos humanos não apenas sobreviver, mas prosperar. Através da transmissão de conhecimento de geração em geração, acumulamos uma riqueza de informações que se multiplicou exponencialmente. Esse processo de aprendizado cultural, que inclui a imitação e o ensino, é um fenômeno que nos distingue e que, em última instância, contribuiu para nosso desenvolvimento cognitivo. No entanto, a inteligência não se limita ao racional. A inteligência emocional, que inclui a capacidade de reconhecer e gerenciar nossas próprias emoções e as dos outros, também é fundamental em nossas interações e decisões. Essa forma de inteligência nos permite construir relacionamentos significativos e é essencial em nossa vida cotidiana. Muitas vezes tomamos decisões baseadas em como nos sentimos ou na empatia que sentimos em relação aos outros. O avanço da ciência e da tecnologia
também levantou questões importantes sobre a inteligência. À medida que desenvolvemos ferramentas cada vez mais sofisticadas, como a inteligência artificial, surge o debate sobre o que realmente significa ser inteligente. A inteligência artificial pode processar informações e aprender com elas, mas carece da intuição e da emoção que são inerentes à experiência humana. Esse contraste nos leva a refletir sobre o que realmente valorizamos em nossa própria inteligência e como definimos a inteligência em um mundo onde as máquinas estão cada vez mais integradas. À medida que exploramos a complexidade da inteligência humana, não apenas nos aprofundamos nos aspectos biológicos e culturais, mas também enfrentamos perguntas sobre nosso futuro. É pertinente analisar para onde nos levará a nossa crescente compreensão da inteligência e como a tecnologia influenciará a nossa evolução cognitiva. Essas questões são fundamentais não apenas para os cientistas, mas também para todos nós, já que estamos em um momento crucial na história da humanidade. No próximo capítulo, nos concentraremos em como medimos a inteligência, um tema que gerou tanto interesse quanto controvérsia ao longo do tempo. Analisaremos o que realmente significam os coeficientes de inteligência e como refletem nossas capacidades. A busca por entender e quantificar a inteligência continua sendo um desafio que nos convida a questionar o que sabemos sobre nós mesmos. As complexidades da inteligência humana têm sido tentadas a desvendar ao longo da história por meio de diversas ferramentas de medição. A busca por um método que permita quantificar essa capacidade teve um desenvolvimento notável, mas também repleto de controvérsias. Desde as primeiras tentativas de examinar a mente humana até os sofisticados testes modernos, cada passo revelou tanto sobre nossas capacidades quanto sobre nossas limitações. Um dos marcos mais significativos na história da medição da inteligência remonta ao final do século XIX, quando o psicólogo francês Alfred Binet foi encarregado pelo governo de seu país para desenvolver uma ferramenta que identificasse as crianças que precisavam de apoio educacional especial. Em 1905, Binet e seu colega Théodore Simon publicaram o primeiro teste de inteligência, que se centrava em habilidades práticas e cognitivas essenciais para a aprendizagem. Essa abordagem marcou uma mudança de paradigma. A inteligência não era vista como um traço fixo, mas como um conjunto de habilidades que poderia ser medido e potencialmente melhorado. No entanto, o conceito de inteligência tem sido objeto de intensos debates. À medida que os testes de coeficiente intelectual, ou CI, se popularizaram, também surgiram as críticas. Debate-se se o CI é uma medida adequada e suficiente da inteligência e quais aspectos de nossa capacidade cognitiva ficam de fora. A controvérsia se intensificou especialmente durante o século XX, quando alguns cientistas começaram a utilizar testes de CI para justificar teorias raciais e socioeconômicas, o que gerou um dano profundo e duradouro na percepção pública sobre a inteligência. Os testes de CI, que incluem tarefas de raciocínio lógico, compreensão verbal e habilidades matemáticas, foram criticados por seu enfoque limitado. Enquanto os resultados desses testes podem oferecer uma imagem geral das capacidades cognitivas, não capturam aspectos como a criatividade, a inteligência emocional ou a capacidade de resolver problemas de maneira prática. A razão pela qual algumas pessoas que não obtêm altos scores em testes de CI parecem se destacar em campos criativos ou sociais sugere que a inteligência é um conceito multifacetado que não pode ser reduzido a um único número. Na década de 1980, Howard Gardner introduziu a teoria das inteligências múltiplas, que desafiou a noção tradicional da inteligência unidimensional. Segundo Gardner, existem diversas formas de inteligência, desde a linguística até a musical, a espacial e a interpessoal. Essa teoria encontrou eco em muitos educadores e levou a um reexame de como valorizamos o potencial humano. Em vez de encaixar os estudantes em um molde rígido, começou-se a reconhecer e fomentar uma variedade de habilidades e talentos. No entanto, a ideia de medir a inteligência continua sendo um tema polêmico. Experimentadores modernos desenvolveram ferramentas que buscam avaliar habilidades práticas e criativas. Mas a pergunta persiste sobre se realmente podemos medir algo tão complexo como a inteligência. A neurociência começou a lançar luz sobre essa questão. Pesquisas recentes demonstraram que a inteligência não está localizada em uma área específica do cérebro, mas envolve múltiplas redes neuronais que trabalham em conjunto. Isso sugere que a inteligência é mais um processo do que um atributo.
Além disso, a influência do ambiente no desenvolvimento da inteligência não pode ser subestimada. Fatores como a educação, a nutrição e as experiências de vida desempenham um papel crucial na formação de nossas capacidades cognitivas. É pertinente analisar quantas oportunidades são perdidas ao não considerar o contexto em que uma pessoa se desenvolve. Os testes de CI frequentemente não conseguem capturar a riqueza dessas influências, o que deixa um vazio na compreensão completa do potencial humano. A medição da inteligência também tem sido objeto de um escrutínio ético. Em um mundo onde o acesso à educação e aos recursos não é equitativo, depender de testes de CI para tomar decisões sobre o futuro de um indivíduo pode perpetuar desigualdades sociais. As implicações dessas medições requerem uma reflexão profunda sobre como e por que as utilizamos. Debate-se se é justo julgar o potencial de uma pessoa com base em um único resultado. À medida que avançamos na compreensão da inteligência, é vital adotar uma abordagem mais inclusiva e holística. Os testes de CI podem ser úteis em certos contextos, mas devem ser complementados com avaliações que reconheçam a diversidade de habilidades e experiências. Essa mudança de perspectiva poderia oferecer a mais pessoas a oportunidade de mostrar seu verdadeiro potencial, independentemente de seu desempenho em um teste. A medição da inteligência, portanto, não é apenas uma questão de números. Envolve uma profunda compreensão das capacidades humanas e do ambiente que as molda. Com cada avanço na ciência, nos aproximamos um pouco mais de uma visão mais completa e enriquecedora do que significa ser inteligente. Com essas considerações em mente, é natural direcionar nossa atenção para o mundo mais amplo da inteligência. Analisaremos como essa capacidade se manifesta além da espécie humana. No próximo capítulo, exploraremos a inteligência no reino animal, onde descobriremos que a capacidade de resolver problemas e se adaptar a novas situações não é exclusiva de nossa espécie. A natureza nos oferece um rico tapete de exemplos que desafiam nossa compreensão da inteligência. A inteligência não é um traço exclusivo dos seres humanos. No vasto tapete da vida na Terra, diversas espécies desenvolveram habilidades cognitivas que, em muitos casos, desafiam nossas percepções tradicionais sobre o que significa ser inteligente. Desde os corvos até os golfinhos, o reino animal revela um mundo de capacidades mentais que convidam à reflexão. Os corvos, por exemplo, têm sido objeto de numerosos estudos que demonstram sua notável inteligência. Essas aves, pertencentes à família Corvidae, são capazes de fabricar ferramentas complexas. Pesquisas conduzidas pela psicóloga animal Nicola Clayton, na Universidade de Cambridge, demonstraram que os corvos podem dobrar fios para criar ganchos que lhes permitem obter alimento em lugares inacessíveis. Esse comportamento, que se pensava exclusivo de primatas, levanta questões sobre a evolução da inteligência e a capacidade de resolver problemas em ambientes desafiadores. É pertinente analisar quais implicações isso tem para nossa compreensão da cognição animal, pois nos leva a considerar que a inteligência pode se manifestar de diversas maneiras, cada uma adaptada às necessidades específicas da espécie. Os golfinhos, por sua vez, são conhecidos não apenas por sua agilidade na água, mas também por suas complexas interações sociais e sua capacidade de comunicação. Os estudos realizados pelo biólogo marinho John C. Lilly revelaram que os golfinhos utilizam uma variedade de sons que não apenas lhes servem para se comunicar entre si, mas que também parecem ter um sentido de autoconsciência. Quando lhes é apresentado um espelho, esses cetáceos são capazes de se reconhecer, um indicativo de um nível de inteligência que se pensava limitado aos seres humanos e a alguns primatas. É relevante interpretar essa capacidade de autoconhecimento no contexto de sua vida social e emocional. É um lembrete de que a inteligência no reino animal pode ir além da resolução de problemas. Pode envolver também a empatia e a conexão entre indivíduos. Os polvos são outro exemplo notável. Esses invertebrados são conhecidos por sua capacidade de aprendizado e sua adaptabilidade. Pesquisas realizadas pela bióloga marinha Jennifer A. Mather demonstraram que os polvos podem resolver labirintos e escapar de aquários, utilizando seu engenho para manipular seu ambiente. Além disso, possuem um sistema nervoso central notavelmente complexo, o que lhes permite exibir comportamentos que se assemelham à inteligência. Debate-se o que isso significa para nossa concepção da mente. Se os polvos, com seus corpos moles e sua vida no mar, podem mostrar níveis de inteligência tão altos, é necessário analisar o que mais nos estão dizendo sobre a diversidade da cognição na natureza. No mundo dos primatas,
Os chimpanzés e os bonobos têm sido objeto de estudo quanto ao seu uso de ferramentas e sua capacidade para resolver problemas. Pesquisas lideradas pela primatóloga Jane Goodall revelaram que os chimpanzés não apenas utilizam ferramentas, mas que também podem planejar com antecedência. Em uma série de experimentos, observou-se que os chimpanzés podem antecipar a necessidade de uma ferramenta específica para obter alimento, o que implica um nível de pensamento estratégico. Isso nos leva a questionar como a inteligência se desenvolveu em distintas linhas evolutivas e quais fatores influenciaram sua manifestação em diversas espécies. As formigas, embora diminutas, também apresentam um tipo de inteligência surpreendente. Através de seu comportamento coletivo, demonstram uma forma de inteligência que se manifesta na capacidade de resolver problemas em grupo. Os estudos realizados pela entomóloga Deborah M. Gordon mostraram que as formigas podem encontrar a rota mais eficiente para uma fonte de alimento, em um processo que se assemelha à tomada de decisões em grupo. É pertinente analisar o que isso nos ensina sobre a inteligência coletiva. Nos convida a explorar o conceito de que a inteligência nem sempre reside em um indivíduo, mas pode surgir da interação de muitos. A inteligência no reino animal não apenas desafia nossas concepções sobre a cognição, mas também levanta questões sobre a ética e nossa relação com outros seres vivos. À medida que começamos a entender melhor as capacidades mentais dessas espécies, surge a necessidade de reconsiderar como interagimos com elas e como as tratamos em nosso ambiente. A crescente evidência da inteligência animal sugere que cada espécie tem sua própria forma de entender o mundo, o que nos leva a refletir sobre a responsabilidade que temos em relação a elas. Enquanto exploramos a inteligência no reino animal, é crucial lembrar que, embora as capacidades possam variar, a essência da inteligência reside na adaptação e na sobrevivência. Cada habilidade cognitiva é uma resposta às demandas do ambiente, uma estratégia para prosperar em um mundo em constante mudança. Isso nos faz perguntar o que o futuro nos reserva em termos de compreensão da inteligência, tanto humana quanto animal. O próximo capítulo nos levará a aprofundar no cérebro, esse órgão que atua como a máquina da inteligência. Nele, exploraremos como a estrutura e a função cerebral são fundamentais para o desenvolvimento de habilidades cognitivas e como essas características se manifestam de maneira diferente em várias espécies. A conexão entre a biologia do cérebro e a inteligência pode ser a chave para desvendar muitos dos mistérios que ainda nos restam descobrir. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. No estudo da inteligência, é essencial compreender o órgão que a torna possível, o cérebro humano. Este tecido, frequentemente comparado a uma máquina complexa, é o centro de controle de nossas capacidades cognitivas, emoções e comportamentos. É pertinente analisar como funciona realmente este órgão e qual é seu papel na geração da inteligência. O cérebro humano, com aproximadamente 86 bilhões de neurônios, assemelha-se a uma vasta rede de informações. Cada neurônio, conectado a milhares de outros, forma sinapses que permitem a transmissão de sinais elétricos e químicos. Esta intrincada rede não apenas facilita o processamento da informação, mas também é a base da memória, da atenção e do aprendizado. No entanto, a pergunta persiste sobre como essa atividade neuronal se traduz na inteligência que exibimos em nossa vida diária. Para entender isso, é útil considerar como o cérebro organiza a informação. As distintas áreas cerebrais se especializam em diversas funções. Por exemplo, o lobo frontal está associado à tomada de decisões e ao raciocínio, enquanto o lobo temporal desempenha um papel crucial na memória e na linguagem. Essas áreas não funcionam de maneira isolada, colaboram em uma dança coordenada que permite o pensamento crítico e a resolução de problemas. A centelha da criatividade é o resultado da interação de diferentes regiões do cérebro, que ao se unirem, geram novas conexões e perspectivas. Os neurotransmissores, pequenas moléculas mensageiras, são fundamentais nesse processo. Por exemplo, a dopamina está relacionada à recompensa e à motivação, enquanto a serotonina impacta nosso estado de ânimo. Imaginemos que estamos aprendendo a tocar um instrumento. A liberação de dopamina ao conseguir um acorde difícil reforça o comportamento, motivando a continuar praticando. Este processo neuroquímico é essencial não apenas para o aprendizado, mas também para a formação de hábitos e habilidades, componentes críticos do que consideramos inteligência.
Além disso, o cérebro humano é notavelmente plástico, o que significa que tem a capacidade de se adaptar e mudar em resposta às experiências. Esta plasticidade cerebral é mais evidente durante a infância, quando o cérebro se desenvolve rapidamente. No entanto, a neuroplasticidade não para na adolescência. Os estudos demonstraram que os adultos também podem formar novas conexões neuronais ao longo de sua vida. A capacidade de aprender um novo idioma ou adquirir uma nova habilidade na idade adulta reside na capacidade do cérebro de se reorganizar e se adaptar. Um aspecto notável da inteligência é como ela se manifesta em diferentes contextos culturais. As pesquisas demonstraram que a inteligência não é medida apenas por meio de testes padronizados. Ela também se expressa de diversas maneiras em diferentes culturas. Por exemplo, em algumas comunidades, a inteligência pode estar mais relacionada a habilidades sociais e à capacidade de resolver problemas comunitários. Esta diversidade ressalta a importância de considerar o ambiente e a cultura ao avaliar a inteligência. O papel da educação no desenvolvimento da inteligência é outro aspecto crucial. A interação precoce com o ambiente, a estimulação cognitiva e o acesso a oportunidades de aprendizado influenciam o desenvolvimento de nossas capacidades intelectuais. As pesquisas em neurociência mostraram que as crianças que crescem em ambientes ricos em estímulos têm cérebros que se desenvolvem de maneira diferente. Assim, a educação e a criação não apenas moldam nossas habilidades, mas também afetam a estrutura do nosso cérebro. A inteligência não é um traço fixo, é um conjunto dinâmico de habilidades que pode ser cultivado ao longo da vida. Atividades como a leitura, o aprendizado de um novo idioma ou a prática de um esporte são exemplos de como podemos fortalecer nossas conexões neuronais e, consequentemente, nossa inteligência. O prazer por aprender e crescer é um componente essencial da experiência humana. No entanto, não podemos ignorar os desafios que a inteligência enfrenta no mundo moderno. A sobrecarga de informações e a pressão por desempenho podem gerar ansiedade e afetar nossas capacidades cognitivas. Compreender como o cérebro lida com o estresse e a pressão é fundamental para preservar nossa inteligência. A pesquisa nesse campo continua, buscando estratégias para otimizar o desempenho cognitivo e promover um aprendizado eficaz. Ao olhar para o futuro, é evidente que o estudo do cérebro e sua relação com a inteligência continuará sendo um campo vibrante. Com os avanços em neurociência e tecnologia, como a neuroimagem, estamos começando a desvendar os mistérios de como pensamos, aprendemos e nos adaptamos. Essas descobertas não apenas nos oferecem uma maior compreensão de nós mesmos, mas também têm implicações profundas em campos como a educação, a psicologia e a inteligência artificial. Enquanto refletimos sobre o papel do cérebro, é pertinente analisar como essas complexas interações neuronais moldarão as próximas gerações. A resposta a essa pergunta nos levará ao próximo capítulo, onde exploraremos a inteligência emocional e seu impacto em nossa vida cotidiana e nas relações interpessoais. A inteligência emocional é um conceito que ganhou relevância nos últimos anos, transformando nossa compreensão da inteligência. Não se trata apenas de uma habilidade mais que se soma à inteligência cognitiva, mas de um conjunto de competências que influenciam de maneira direta nossas relações interpessoais e nosso bem-estar pessoal. Enquanto a inteligência tradicional mede o coeficiente intelectual, a inteligência emocional abrange a habilidade de reconhecer, compreender e gerenciar nossas próprias emoções e as dos outros. A razão pela qual algumas pessoas parecem ter um talento para se conectar com os outros, enquanto outras lutam para manter relações estáveis, muitas vezes se resume à inteligência emocional. O psicólogo Daniel Goleman, popularizador do termo em seu livro Inteligência Emocional, de 1995, identificou 5 componentes-chave: a autoconsciência, a autorregulação, a motivação, a empatia e as habilidades sociais. Cada um desses elementos se entrelaça para formar um tecido que não apenas melhora nossas interações, mas também pode influenciar nosso sucesso profissional e nossa saúde mental. A autoconsciência é o primeiro passo. Implica a capacidade de reconhecer nossas próprias emoções e entender como afetam nosso comportamento. É um processo que requer honestidade e um profundo conhecimento de si mesmo. Quando somos conscientes de nossas emoções, podemos tomar decisões mais informadas e evitar reações impulsivas. Por exemplo, em vez de responder com raiva a uma crítica, podemos pausar, refletir e responder com calma.
A autorregulação, o segundo componente, refere-se à capacidade de gerenciar nossas emoções. Isso não significa suprimi-las, mas aprender a controlá-las e expressá-las de maneira adequada. Um líder que, em meio a uma crise, mantém a serenidade e acalma sua equipe, demonstra essa habilidade. Sua capacidade de lidar com suas próprias emoções não apenas lhe permite tomar decisões acertadas, mas também inspira confiança. A motivação, o terceiro pilar, relaciona-se com nossa capacidade de canalizar nossas emoções em direção à realização de metas. As pessoas com alta motivação costumam ser mais persistentes e resilientes diante dos obstáculos. Sentem-se impulsionadas por um desejo interno de alcançar seus objetivos, além das recompensas externas. Isso se traduz em uma maior satisfação pessoal e profissional. A empatia, talvez um dos componentes mais visíveis, é a habilidade de entender as emoções dos outros. Isso não apenas implica ser capaz de se colocar no lugar do outro, mas também responder de maneira adequada aos seus sentimentos. Em um mundo onde a comunicação muitas vezes é digital, a empatia se torna uma ponte essencial para construir relações sólidas. A sensação de ser ouvido é um reflexo da empatia em ação. Finalmente, as habilidades sociais são o quinto componente. Estas incluem a capacidade de se comunicar de maneira eficaz, influenciar os outros e gerenciar conflitos. As pessoas com altas habilidades sociais costumam ser excelentes na criação de redes, na colaboração e na resolução de problemas em equipe. Essas competências são cruciais em um ambiente de trabalho, onde a colaboração é essencial. A inteligência emocional não apenas impacta nossas relações e nossa vida profissional, mas também está intrinsecamente ligada ao nosso bem-estar geral. Estudos demonstraram que as pessoas com alta inteligência emocional tendem a experimentar níveis mais baixos de estresse e ansiedade, bem como uma maior satisfação em suas vidas. Isso se deve ao fato de que são mais capazes de enfrentar desafios emocionais e manter uma perspectiva positiva. Além disso, a inteligência emocional pode ser desenvolvida. Ao contrário do coeficiente intelectual, que é considerado relativamente estável, as habilidades emocionais podem ser cultivadas por meio da prática e da reflexão. Assim como treinamos nosso corpo, podemos treinar nossa mente e nossas emoções. Isso abre um mundo de possibilidades, não apenas para o crescimento pessoal, mas também para a criação de ambientes mais saudáveis e empáticos. Refletindo sobre a importância da inteligência emocional, é evidente que ela se torna fundamental em um mundo cada vez mais interconectado. As redes sociais, embora nos permitam manter o contato, muitas vezes podem distorcer nossas interações, tornando mais fácil perder a empatia. A habilidade de ler e responder emocionalmente aos outros é mais essencial do que nunca. No próximo capítulo, exploraremos como esse conceito de inteligência emocional se transfere para um âmbito mais amplo, a inteligência coletiva. Analisaremos como podemos unir nossas emoções e habilidades para criar uma mudança significativa na sociedade. A resposta pode ser a chave para enfrentar os desafios do futuro. A inteligência, em sua forma mais pura, sempre foi um motor de avanço. À medida que exploramos suas diversas manifestações no mundo biológico, chegamos a um ponto crucial: a inteligência artificial. Este fenômeno, que evoluiu nas últimas décadas, não apenas mudou a paisagem tecnológica, mas também levanta profundas questões sobre a natureza de nossa própria inteligência e seu futuro. A inteligência artificial não é um conceito novo. Suas raízes se estendem aos anos 50, quando pioneiros como Alan Turing começaram a imaginar máquinas que pudessem pensar. No entanto, foi no último século que vimos um crescimento exponencial em seu desenvolvimento e aplicação. Hoje em dia, a inteligência artificial está presente em quase todos os aspectos de nossa vida cotidiana, desde os assistentes virtuais em nossos telefones até sofisticados algoritmos que analisam dados massivos. É pertinente analisar o que isso realmente significa para nós. À medida que a inteligência artificial se torna mais avançada, se abre diante de nós um horizonte cheio de possibilidades. Desde a automação de trabalhos até a melhoria de diagnósticos médicos, seu potencial para transformar indústrias é inegável. Por exemplo, algoritmos de aprendizado de máquina podem analisar imagens médicas com uma precisão que rivaliza e até supera a dos radiologistas mais experientes. Isso não apenas melhora a eficiência, mas também pode salvar vidas. É relevante considerar como um médico se sentiria ao saber que uma máquina pode ajudá-lo a tomar decisões críticas. No entanto, esse avanço não está isento de desafios.
À medida que a inteligência artificial se integra em nossas sociedades, surgem questionamentos éticos e práticos. É necessário debater até onde deveríamos permitir que essas máquinas tomem decisões. A inteligência artificial pode analisar dados e fazer recomendações, mas carece da empatia e do julgamento humano. Nesse sentido, a inteligência humana, com sua capacidade de compreender contextos emocionais e morais, continua sendo insubstituível. O desenvolvimento da inteligência artificial também nos leva a reexaminar o que significa ser inteligente. Se uma máquina pode aprender, adaptar-se e resolver problemas, isso significa que possui inteligência? Alguns pesquisadores argumentam que a inteligência artificial, mesmo em sua forma mais avançada, é fundamentalmente diferente da inteligência humana. Uma máquina pode processar informações, mas não tem consciência, emoções nem experiências subjetivas. Essa distinção levanta questões cruciais sobre se a inteligência é medida apenas pela capacidade de resolver problemas ou se há algo mais que devemos considerar. À medida que aprofundamos essa dualidade, é essencial abordar o impacto que a inteligência artificial pode ter no futuro de nossa espécie. O surgimento da inteligência artificial pode levar a uma transformação radical no mercado de trabalho. Alguns empregos podem se tornar obsoletos, enquanto novos papéis que exijam habilidades de pensamento crítico e criatividade podem surgir. É pertinente analisar como nos adaptaremos como sociedade. A educação será fundamental para preparar as futuras gerações. No entanto, a inteligência artificial também tem o potencial de melhorar nossas capacidades. Com tecnologias que podem processar informações a velocidades inimagináveis, a inteligência artificial pode ser uma aliada na resolução de problemas complexos. Ao combinar nossas habilidades com a capacidade de processamento da inteligência artificial, podemos enfrentar desafios globais com uma perspectiva renovada. Debate-se como poderíamos utilizar essa colaboração para criar um futuro mais sustentável. À medida que a inteligência artificial avança, também devemos considerar a importância da inteligência coletiva. Em um mundo interconectado, a colaboração entre humanos e máquinas pode gerar soluções inovadoras. A união da inteligência humana, com sua capacidade de pensar criticamente e emocionalmente, e a inteligência artificial, com sua capacidade de analisar e processar dados, pode dar origem a um novo paradigma de resolução de problemas. Debate-se se estamos preparados para abraçar essa sinergia. Nesse contexto, a inteligência artificial não é apenas uma ferramenta, mas um espelho que reflete nossas próprias capacidades e limitações. Nos desafia a redefinir o que significa ser inteligente e a considerar nossa relação com a tecnologia. Enquanto exploramos esse novo horizonte, é importante manter um diálogo aberto sobre os valores que queremos preservar. À medida que nos adentramos no próximo capítulo, é fundamental refletir sobre como a inteligência coletiva pode impulsionar nossa capacidade de nos adaptar e prosperar em um mundo marcado pela inteligência artificial. É pertinente analisar que papel desempenhará a colaboração humana na era das máquinas inteligentes. A resposta a essa pergunta será chave para compreender não apenas nosso futuro, mas também a evolução da inteligência como um todo. A inteligência coletiva surge na interseção da colaboração e da comunicação, manifestando-se em grupos e comunidades de maneiras que superam as capacidades individuais. Este fenômeno não é apenas notável, mas também levanta questões sobre a natureza do conhecimento e a tomada de decisões. Em um mundo onde a interconexão é cada vez mais evidente, é crucial entender como os seres humanos e outros organismos podem unir suas forças para resolver problemas complexos. Um dos exemplos mais notáveis de inteligência coletiva encontra-se no reino animal. As colônias de formigas, por exemplo, são um testemunho de como a cooperação pode levar a soluções eficientes. Quando uma formiga encontra um caminho para uma fonte de alimento, sua descoberta se torna um recurso para toda a colônia. Através de feromônios, as formigas comunicam a rota mais eficaz, criando uma rede de conhecimento que se expande. A capacidade de criaturas tão pequenas para se coordenar e construir estruturas complexas reside em sua habilidade de agir como uma unidade, onde a soma de ações individuais gera um resultado que escapa à capacidade de uma única formiga. Os humanos, por sua vez, também exibem inteligência coletiva. As comunidades podem resolver problemas complexos por meio do diálogo e da colaboração. Um bom exemplo é observado na maneira como as cidades enfrentam o desafio das mudanças climáticas. Em vez de depender de um único líder, geram-se espaços de participação onde cidadãos, cientistas e autoridades locais trabalham juntos. Aqui,
a diversidade de perspectivas enriquece o processo de tomada de decisões, resultando em estratégias mais eficazes. Os estudos sobre a inteligência coletiva também demonstraram que os grupos podem tomar decisões mais acertadas do que os indivíduos sozinhos. Um exemplo clássico é o efeito da sabedoria da multidão. Quando se pede a um grupo que faça uma estimativa coletiva, sua média tende a ser mais precisa do que a maioria das estimativas individuais. Isso ressalta que a diversidade na informação e a experiência compartilhada tendem a melhorar a qualidade das decisões. No entanto, a inteligência coletiva não está isenta de desafios. A conformidade, por exemplo, pode levar a decisões subótimas. O fenômeno conhecido como pensamento grupal pode resultar na supressão de opiniões dissidentes. Portanto, é fundamental fomentar um ambiente onde se valorize a diversidade de opiniões e se incentive a crítica construtiva. As plataformas digitais revolucionaram a forma como se manifesta a inteligência coletiva. Desde fóruns de discussão até redes sociais, a conectividade permite que as pessoas compartilhem ideias e colaborem em tempo real. Isso levou à criação de movimentos sociais impulsionados pela participação massiva. A capacidade de uma única hashtag para mobilizar milhares e dar voz a causas que antes estavam silenciadas é um claro exemplo desse poder. A inteligência coletiva também está presente no âmbito científico. Os projetos de ciência cidadã são um claro exemplo de como profissionais e amadores podem se unir. Nesses projetos, os cidadãos coletam dados, observam fenômenos naturais e contribuem para o avanço do conhecimento científico. A pesquisa sobre a migração de aves se beneficia enormemente das observações de pessoas que, embora não sejam cientistas de profissão, aportam um valioso conjunto de dados. À medida que exploramos mais a fundo a inteligência coletiva, é essencial considerar suas implicações éticas. A forma como essas capacidades são direcionadas e utilizadas pode influenciar profundamente a sociedade. Na era da informação, surge a pergunta de como garantir que a inteligência coletiva seja utilizada para o bem comum. A manipulação da informação em plataformas digitais pode levar à desinformação e à polarização. Assim, o desafio reside em encontrar um equilíbrio entre a liberdade de expressão e a responsabilidade coletiva. Em conclusão, a inteligência coletiva representa uma forma de conhecimento que transcende os limites do indivíduo, oferecendo soluções inovadoras para problemas complexos. Desde as formigas até as comunidades humanas, a colaboração e a diversidade são essenciais para o desenvolvimento de uma inteligência mais robusta. À medida que avançamos em direção ao futuro, é crucial continuar explorando como podemos aproveitar esse potencial coletivo, ao mesmo tempo em que permanecemos atentos aos riscos que ele acarreta. A compreensão da inteligência coletiva não apenas enriquecerá nossas interações sociais, mas também estabelecerá as bases para enfrentar desafios globais. No próximo capítulo, examinaremos como os fatores genéticos e ambientais influenciam o desenvolvimento da inteligência, abrindo a porta para uma análise mais profunda sobre o que nos torna quem somos. O debate sobre a influência da genética e do ambiente no desenvolvimento da inteligência tem sido uma constante na pesquisa psicológica e neurocientífica. Enquanto os estudos revelaram a complexidade dessa inter-relação, a pergunta persiste sobre quanto da nossa inteligência é herdado e quanto é moldado por nossas experiências e o contexto em que vivemos. A genética desempenha um papel fundamental no desenvolvimento cognitivo. Os estudos de gêmeos demonstraram que a herança genética pode explicar entre 50% e 80% das variações na inteligência medida por meio de testes padronizados. No entanto, isso não significa que a inteligência seja uma simples questão de DNA. A pesquisa sugere que os genes interagem com o ambiente de maneiras complexas. Por exemplo, uma criança com predisposição genética a um alto coeficiente intelectual não alcançará seu máximo potencial em um ambiente desfavorável. O ambiente, por sua vez, desempenha um papel crucial no desenvolvimento da inteligência. Fatores como a nutrição, a estimulação cognitiva, a interação social e o contexto cultural podem influenciar significativamente o desenvolvimento cerebral. Estudos demonstraram que as crianças que crescem em ambientes enriquecidos tendem a ter um melhor desempenho cognitivo. A frase da psicóloga Elizabeth Spelke, "A mente se constrói a partir da experiência", encapsula a importância do ambiente. É pertinente analisar por que algumas pessoas se destacam em certas habilidades enquanto outras, em um ambiente similar, não conseguem.
Isso pode ser atribuído à interação entre predisposição genética e fatores ambientais. Por exemplo, uma criança que herda genes que favorecem o raciocínio lógico pode se destacar em matemática se seu ambiente incluir uma educação de qualidade, mas pode não ter o mesmo sucesso em um contexto onde essas habilidades não são fomentadas. À medida que exploramos essa interseção, é importante considerar o conceito de plasticidade cerebral. A neurociência demonstrou que o cérebro humano é capaz de se adaptar e mudar em resposta às experiências. Esse fenômeno sublinha que a inteligência não é estática, pode ser moldada ao longo da vida. A plasticidade cerebral sugere que, se forem fornecidas as oportunidades adequadas, é possível que até mesmo aqueles com limitações genéticas possam desenvolver habilidades cognitivas significativas. No entanto, o contexto cultural também desempenha um papel crucial em como a inteligência é valorizada. Em algumas culturas, a inteligência é medida em termos de memória, enquanto em outras se valoriza mais a criatividade ou a capacidade de resolver problemas práticos. Isso levanta a questão de como a inteligência é definida em cada comunidade. As expectativas sociais e culturais podem influenciar como os indivíduos desenvolvem suas habilidades. Por outro lado, o acesso à educação e a recursos de qualidade é um fator determinante. O fenômeno da lacuna de desempenho educacional é um claro exemplo de como o ambiente pode impactar a inteligência. As crianças que crescem em comunidades desfavorecidas frequentemente enfrentam desafios que limitam seu acesso a uma educação de qualidade. A importância da intervenção precoce também foi evidenciada em pesquisas que mostram como programas especializados podem ajudar a mitigar as desvantagens ambientais. Iniciativas que fornecem educação pré-escolar de qualidade demonstraram ser eficazes no fechamento da lacuna de desempenho. Esse enfoque não apenas melhora o desenvolvimento cognitivo das crianças, mas também tem implicações a longo prazo. Em resumo, a inteligência é o resultado de uma complexa interação entre a genética e o ambiente. Enquanto a herança genética estabelece um quadro potencial, o ambiente pode potencializar ou limitar esse potencial. A compreensão dessa relação não é apenas crucial para a pesquisa científica, mas também tem profundas implicações em políticas educacionais e em como abordamos o desenvolvimento humano. À medida que avançamos para o próximo capítulo, exploraremos como a educação e o desenvolvimento da inteligência se entrelaçam e como a intervenção pode transformar potencial em habilidade. Analisaremos o papel da educação na formação de nossas capacidades cognitivas. Na busca por respostas, descobriremos as estratégias que podem nutrir nossa inteligência. A exploração da inteligência não apenas nos leva a compreender como processamos informações e tomamos decisões, mas também nos convida a investigar a relação intrínseca entre inovação, criatividade e inteligência. A criatividade, muitas vezes considerada uma característica exclusiva da expressão artística, se manifesta em muitas outras facetas da vida humana, desde a resolução de problemas cotidianos até a invenção de tecnologias que transformam sociedades. É pertinente analisar como esses conceitos se entrelaçam e como se manifestam no mundo real. A inteligência, em sua forma mais ampla, é definida como a capacidade de aprender, raciocinar, resolver problemas e se adaptar a novas situações. No entanto, a criatividade é o motor que impulsiona essa inteligência em direção à ação. Enquanto a inteligência nos fornece o conhecimento e as ferramentas, a criatividade nos impulsiona a utilizá-las de maneiras inesperadas. Esse processo de vinculação é fundamental na inovação, que pode ser entendida como a aplicação prática da criatividade na busca de soluções novas e eficazes. Um exemplo claro dessa relação pode ser observado no campo da tecnologia. Pensemos em Steve Jobs e sua visão para a Apple. Ele não apenas possuía um vasto conhecimento técnico, mas também tinha a capacidade de imaginar produtos que não existiam. Jobs não se limitou a melhorar o que já existia. Sua criatividade lhe permitiu conceber um dispositivo que combinava múltiplas funções. Essa fusão de inteligência e criatividade resultou em uma inovação que não apenas mudou a indústria tecnológica, mas redefiniu a forma como as pessoas interagem com o mundo. Mas a criatividade não é exclusiva dos gênios da tecnologia. Muitas vezes surge em contextos menos esperados. Consideremos um médico que, ao enfrentar um diagnóstico complicado, utiliza seu conhecimento para idealizar uma abordagem única. Nesse caso, a inteligência clínica se combina com a criatividade para oferecer uma solução que poderia salvar vidas.
A capacidade de um artista para ver a beleza em um objeto cotidiano e transformá-lo em uma obra-prima se baseia na habilidade de observar e reinterpretar o mundo de maneiras que outros não conseguem. A pesquisa científica também demonstrou que a criatividade pode ser cultivada. Experimentos realizados pelo psicólogo da criatividade, Roger von Oech, sugerem que as pessoas podem melhorar sua capacidade criativa por meio de técnicas específicas, como a estimulação do pensamento divergente. Essa abordagem nos sugere que a criatividade não é apenas um dom inato, mas uma habilidade que pode ser desenvolvida e aperfeiçoada. Além disso, a relação entre criatividade e inteligência se torna ainda mais notável quando consideramos o papel do ambiente. A inovação floresce em contextos que fomentam a colaboração. As cidades que atraem criativos de diversas disciplinas tendem a ser focos de inovação. O Vale do Silício é um exemplo claro. Sua cultura de abertura e colaboração permitiu que ideias brilhantes evoluíssem. Debate-se o que aconteceria se esse ambiente fosse replicado em outros lugares. A resposta poderia ser uma revolução no pensamento criativo em setores que ainda estão em dívida com o progresso. No entanto, nem todas as formas de inteligência se traduzem em inovação. Existe uma distinção entre a criatividade convergente, que busca soluções únicas, e a criatividade divergente, que se foca em gerar múltiplas alternativas. Enquanto a primeira pode ser útil em situações que requerem uma resposta clara, a segunda é essencial no processo de inovação. Essa compreensão pode mudar a maneira como abordamos a educação. A educação, por sua vez, tem um papel crucial no fomento dessas capacidades. As salas de aula que promovem o pensamento crítico e a experimentação permitem que os estudantes não apenas adquiram conhecimentos, mas também desenvolvam sua criatividade. É pertinente analisar como podemos reimaginar nossas instituições educacionais para que se tornem incubadoras de inovação. Além disso, a inteligência emocional desempenha um papel importante. A capacidade de entender e gerenciar nossas emoções pode influenciar como compartilhamos e desenvolvemos ideias. Uma equipe que se sente segura e valorizada é mais propensa a se arriscar. Assim, a inteligência emocional atua como um catalisador que potencializa tanto a criatividade individual quanto a coletiva. À medida que navegamos pela complexidade da inteligência, da criatividade e da inovação, torna-se evidente que essas capacidades não são apenas interdependentes, mas essenciais para enfrentar os desafios do futuro. As respostas a problemas globais dependerão de nossa capacidade de pensar de maneira criativa. É pertinente analisar se estamos preparados para aproveitar ao máximo nossa inteligência em benefício da humanidade. Em resumo, a relação entre inteligência, criatividade e inovação é rica e multifacetada. À medida que exploramos esse triângulo interconectado, torna-se necessário refletir sobre como cultivamos essas habilidades em nossa vida diária. A busca por uma maior compreensão dessas capacidades não apenas enriquecerá nossas vidas, mas também pode conduzir a um futuro mais brilhante e sustentável. Com o olhar voltado para o horizonte do aprendizado e do crescimento, nos dirigimos ao próximo capítulo, onde examinaremos a crucial interseção entre a educação e o desenvolvimento da inteligência. A inteligência não é um dom exclusivo, mas uma capacidade que pode ser moldada e desenvolvida. À medida que exploramos como se forma e se expressa, é essencial considerar o papel fundamental que desempenha a educação nesse processo. O sistema educacional pode atuar como um catalisador para o desenvolvimento do potencial intelectual ou se tornar um obstáculo. A educação é um reflexo da sociedade. Embora os métodos possam variar, todos compartilham o objetivo de cultivar mentes críticas e criativas. No entanto, é pertinente analisar quais habilidades são valorizadas em nossos sistemas educacionais e como influenciam o desenvolvimento da inteligência. Em algumas ocasiões, a ênfase excessiva na memorização pode sufocar a curiosidade. O enfoque tradicional que prioriza a repetição de dados sobre o pensamento crítico tende a fomentar uma compreensão superficial. Os estudos de psicologia educacional demonstraram que os ambientes de aprendizagem que promovem a curiosidade são mais eficazes. Pesquisas de Carol Dweck sobre a mentalidade de crescimento sugerem que os estudantes que acreditam que suas habilidades podem ser desenvolvidas por meio do esforço tendem a alcançar um maior sucesso acadêmico. Essa descoberta ressoa com a ideia de que a inteligência não é um traço fixo. A forma como uma aula é estruturada, os métodos de avaliação e a relação entre docentes e alunos influenciam essa mentalidade.
Um aspecto crucial do desenvolvimento da inteligência é a diversidade de experiências de aprendizagem. A exposição a diferentes disciplinas permite que os estudantes façam conexões significativas. Por exemplo, estudos demonstraram que o aprendizado musical pode fortalecer as capacidades cognitivas, melhorando a memória e a atenção. Assim, uma educação holística contribui para o desenvolvimento integral do indivíduo. No entanto, nem todos os sistemas educacionais são iguais. Em muitas partes do mundo, as desigualdades no acesso a uma educação de qualidade perpetuam ciclos de desvantagem. Segundo um relatório da Organização das Nações Unidas para a Educação, a ciência e a cultura, milhões de crianças não têm acesso a uma educação básica adequada, o que limita seu potencial. Isso levanta a questão de como a sociedade pode abordar essas disparidades. A inclusão de métodos pedagógicos inovadores é um passo fundamental. A educação baseada em projetos, a aprendizagem colaborativa e o ensino personalizado são abordagens eficazes para fomentar a criatividade e o pensamento crítico. Em uma sala de aula onde os estudantes trabalham juntos para resolver problemas reais, estimula-se sua capacidade intelectual e habilidades sociais. A inteligência se manifesta não apenas como conhecimento, mas como uma habilidade para colaborar. À medida que a tecnologia avança, também avança o potencial da educação. As plataformas de aprendizagem online e as ferramentas digitais oferecem novos recursos. No entanto, isso apresenta um desafio adicional sobre como garantir que essas tecnologias sejam utilizadas de maneira eficaz e equitativa. A brecha digital é um lembrete de que o acesso à informação não é universal. A educação deve se concentrar em como os recursos são utilizados para fomentar a aprendizagem. A formação de educadores é outro aspecto crítico. A capacitação contínua e o apoio aos docentes são essenciais. Um professor que compreende a diversidade de estilos de aprendizagem e que está capacitado para adaptar seu ensino pode fazer uma diferença significativa. A relação entre educador e aluno é um pilar fundamental. Finalmente, é importante lembrar que a educação não termina nas salas de aula. A inteligência se desenvolve ao longo de toda a vida. As experiências fora do âmbito acadêmico contribuem para o enriquecimento cognitivo e emocional. A curiosidade e o desejo de aprender são qualidades que devem ser alimentadas em todas as etapas. Em conclusão, o sistema educacional tem um poder imenso para fomentar ou inibir o desenvolvimento da inteligência. Ao adotar abordagens mais inclusivas e centradas no estudante, podemos construir um futuro onde cada indivíduo tenha a oportunidade de alcançar seu máximo potencial. À medida que refletimos sobre esses temas, nos dirigimos para a seguinte etapa, a interseção entre inteligência e cultura, onde as crenças e valores de uma sociedade moldam a forma como entendemos e desenvolvemos nossas capacidades. À medida que exploramos a interação entre inteligência e cultura, é crucial lembrar que a inteligência não é um fenômeno isolado, mas evolui em um contexto social que a define. No capítulo anterior, discutimos como a educação e o ambiente podem influenciar o desenvolvimento intelectual. Agora, nos aprofundaremos em como diferentes culturas interpretam e valorizam a inteligência de maneiras diversas, refletindo suas próprias crenças, valores e necessidades. A percepção da inteligência varia significativamente entre diferentes sociedades. Enquanto em algumas culturas se valoriza a inteligência analítica, que se reflete no desempenho acadêmico, outras priorizam a inteligência emocional e social. Este último tipo pode manifestar-se na habilidade de construir relacionamentos e trabalhar em equipe. A razão pela qual alguns lugares parecem fomentar um tipo de inteligência em detrimento de outro reside na história, nas tradições e nas necessidades de cada comunidade. No mundo ocidental, a inteligência tem estado historicamente ligada à educação formal. As instituições têm projetado currículos que priorizam o pensamento crítico, valorizando habilidades que podem ser medidas quantitativamente. No entanto, essa abordagem tem sido criticada, pois nem sempre reflete a diversidade de capacidades. A psicóloga Carol Dweck, por exemplo, explorou como a mentalidade de crescimento pode ser mais benéfica do que a mera habilidade intelectual. Um sistema que fomente essa mentalidade prepara os estudantes não apenas para exames, mas para os desafios da vida. Em contraste, muitas culturas indígenas valorizam formas de inteligência transmitidas através da experiência. Em vez de focar em provas acadêmicas, prioriza-se o conhecimento prático.
Nessas comunidades, a inteligência se manifesta na capacidade de adaptar-se ao ambiente e manter a coesão social. A habilidade de contar histórias, por exemplo, não apenas transmite informações, mas reforça a identidade cultural. Aqui, a inteligência não é medida em números, mas na qualidade das interações humanas. Na Ásia, especialmente em sociedades como a japonesa ou a chinesa, o conceito de inteligência muitas vezes está entrelaçado com a ideia de comunidade. A educação é orientada para a aprendizagem colaborativa. A inteligência, nesse contexto, é vista como algo que se desenvolve na interação com os outros, onde a harmonia grupal é prioritária. Essa abordagem pode ser surpreendente para aqueles que vêm de culturas mais individualistas. A noção de inteligência também é influenciada por fatores socioeconômicos. Em muitas sociedades, o acesso à educação e aos recursos afeta as oportunidades de desenvolvimento intelectual. As desigualdades podem perpetuar ciclos de pobreza. Nesse sentido, é pertinente analisar como podemos redefinir a inteligência para que inclua não apenas o conhecimento acumulado, mas também as habilidades práticas e emocionais necessárias. A inteligência também está intimamente relacionada à capacidade de inovação. Em um mundo globalizado, a habilidade de integrar diferentes perspectivas torna-se essencial. A inteligência intercultural, que implica a capacidade de compreender e adaptar-se a diversas culturas, torna-se uma habilidade vital. À medida que nos conectamos além de nossas fronteiras, a compreensão do que significa ser inteligente pode se expandir. Um exemplo notável dessa interseção é o trabalho da antropóloga Margaret Mead. Em seus estudos sobre as comunidades do Pacífico, Mead observou que as habilidades valorizadas não são necessariamente as mesmas que no Ocidente. Em vez de priorizar a lógica, valorizam-se a intuição e a criatividade. Esse tipo de inteligência é fundamental para a resolução de problemas em contextos específicos. À medida que refletimos sobre a diversidade de interpretações da inteligência, é vital considerar as implicações. A educação, a política e a economia devem se adaptar a essa compreensão mais rica, com uma abordagem mais inclusiva. Podemos fomentar ambientes que valorizem diferentes tipos de inteligência. Neste caminho em direção a uma compreensão mais ampla, nos deparamos com um desafio: como integrar essas diversas perspectivas em um mundo que muitas vezes busca simplificar? A resposta a essa pergunta pode ser a chave para enfrentar os desafios contemporâneos. À medida que avançamos para o próximo capítulo, onde examinaremos a inteligência na terceira idade, é fundamental lembrar que a inteligência não é uma característica fixa. Cada cultura tem sua própria forma de entender essas habilidades, e nessa diversidade reside a riqueza de nossa humanidade. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. A inteligência não é um traço fixo, mas sim um espectro que se desdobra ao longo de nossa vida. À medida que adentramos a terceira idade, é comum perguntar-se como essa capacidade é afetada e o que podemos fazer para mantê-la ativa. A velhice não é um destino de declínio cognitivo. De fato, muitos aspectos da inteligência, como a sabedoria e a experiência, podem florescer nesta etapa. O envelhecimento do cérebro é um fenômeno complexo. A partir dos 30 anos, alguns processos cognitivos começam a mostrar mudanças. A velocidade de processamento da informação tende a desacelerar. No entanto, isso não significa que a inteligência geral diminua. Pesquisas indicaram que, enquanto a memória de curto prazo pode ser afetada, a memória de longo prazo, especialmente a que contém conhecimentos acumulados, pode permanecer intacta ou até mesmo melhorar. É pertinente analisar por que alguns idosos parecem ter uma compreensão mais profunda das complexidades da vida. Essa capacidade está relacionada à inteligência cristalizada, que se refere ao conhecimento e habilidades adquiridos ao longo da vida. Através das experiências, as pessoas mais velhas podem oferecer uma perspectiva única. Estudos sugerem que essa forma de inteligência não apenas se mantém com a idade, mas pode até se desenvolver. Manter a mente ativa torna-se uma prioridade na terceira idade. Existem múltiplas estratégias que podem ajudar a preservar e potencializar a inteligência. A educação contínua é uma das mais eficazes. Participar de cursos, ler ou aprender uma nova língua são atividades que estimulam o cérebro. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se adaptar, desempenha um papel crucial. Ao aprender algo novo, criamos novas sinapses. Mas não apenas a educação formal é importante. Manter uma vida social ativa também é fundamental.
As interações sociais estimulam a cognição. Atividades como jogar jogos de tabuleiro ou ter conversas profundas não são apenas gratificantes, mas também ajudam a manter o cérebro em forma. A atividade física, muitas vezes subestimada, também tem um impacto notável. Exercitar-se regularmente não apenas beneficia o corpo, mas promove a saúde cerebral. Estudos demonstraram que o exercício aeróbico pode aumentar o tamanho do hipocampo, a região do cérebro implicada na memória. A razão pela qual algo tão simples como caminhar tem efeitos tão profundos reside no aumento do fluxo de sangue e oxigênio, melhorando a função cerebral. No entanto, a dieta também desempenha um papel essencial. Alimentos ricos em antioxidantes, ômega 3 e vitaminas do grupo B podem contribuir para a saúde cerebral. A conexão entre o que comemos e como pensamos não é casualidade. Cada mordida pode ter um impacto. O cuidado com a saúde mental é outro aspecto que não deve ser negligenciado. A depressão e a ansiedade podem influenciar negativamente a função cognitiva, por isso é primordial abordar esses aspectos. A meditação, a atenção plena e as terapias de conversa são ferramentas que podem ajudar. As pesquisas em neurociência também estão revelando dados sobre a resiliência cognitiva na velhice. Essa resiliência é a capacidade do cérebro de se adaptar às adversidades. Não é raro encontrar pessoas mais velhas que, apesar de terem enfrentado desafios, continuam mantendo uma agudeza mental. Isso sugere que, embora o envelhecimento traga certas limitações, também oferece oportunidades para o crescimento. À medida que concluímos este capítulo, é essencial lembrar que a inteligência na terceira idade não é uma questão de resignação. Mais do que isso, é um campo fértil de possibilidades que pode levar a uma vida rica e satisfatória. O futuro da inteligência humana não termina na juventude, mas se transforma. O próximo capítulo aborda um tema que pode parecer distante, mas está mais perto do que pensamos: os transtornos do desenvolvimento intelectual. Analisaremos como se manifestam e quais implicações têm. A resposta a essa pergunta nos levará a explorar as complexidades da mente humana. A inteligência não é um conceito uniforme. Sua diversidade se manifesta na variabilidade dos seres humanos, onde alguns enfrentam desafios significativos em seu desenvolvimento intelectual. Os transtornos do desenvolvimento intelectual, como o autismo e a síndrome de Down, são exemplos claros de como a neurodiversidade molda nossa compreensão da inteligência. Esses transtornos não apenas afetam a maneira como as pessoas processam a informação, mas também nos empurram a questionar nossas concepções do que significa ser inteligente. O autismo, que se apresenta em uma variedade de formas, altera a forma como um indivíduo experimenta a comunicação e a interação social. As pessoas com autismo podem exibir habilidades extraordinárias em áreas específicas, como o cálculo ou a memória visual, enquanto podem encontrar desafios na interpretação de sinais sociais. É notável como um cérebro pode ser tão distinto e, ao mesmo tempo, capaz de manifestar formas de inteligência que desafiam nossas expectativas. Isso é o que a pesquisa em neurociência está começando a decifrar. Os cientistas identificaram que o autismo está associado a diferenças na estrutura e função cerebral. Essas diferenças não são defeitos, mas sim variações que podem oferecer oportunidades únicas para o aprendizado. A plasticidade do cérebro humano permite que as pessoas autistas desenvolvam estratégias para navegar em seu ambiente. Por exemplo, algumas pesquisas sugerem que certos padrões de pensamento em pessoas com autismo podem levar a abordagens inovadoras. Ao reconhecer essas diferenças, abre-se a porta para novas formas de entender a inteligência. Por outro lado, a síndrome de Down, causada pela presença de um cromossomo adicional no par 21, apresenta outro conjunto de desafios. As pessoas com síndrome de Down podem enfrentar dificuldades no desenvolvimento cognitivo, mas suas capacidades sociais e emocionais muitas vezes são notáveis. A calorosidade e empatia que muitos exibem nos lembram que a inteligência não se limita à capacidade de resolver problemas matemáticos, mas inclui habilidades interpessoais e emocionais valiosas. O estudo desses transtornos levou a avanços significativos na educação e na integração social. Programas de intervenção precoce demonstraram ser eficazes em melhorar os resultados para crianças com autismo e síndrome de Down. Essas intervenções são projetadas para fomentar não apenas habilidades acadêmicas, mas também sociais e de vida.
À medida que a pesquisa avança, torna-se essencial questionar as etiquetas que usamos. Muitas vezes, termos como deficiência ou transtorno podem ser redutores. Debate-se o que aconteceria se começássemos a ver esses transtornos não como limitações, mas como variações no espectro da inteligência. Essa mudança de paradigma poderia nos permitir valorizar a diversidade cognitiva. A ciência também começou a explorar o papel da genética e do ambiente. Pesquisas recentes demonstraram que fatores genéticos podem interagir com o ambiente para influenciar o desenvolvimento cerebral. Por exemplo, descobriu-se que a exposição a certos fatores ambientais durante a gravidez pode aumentar o risco de autismo. Compreender essas interações ajuda a identificar pessoas em risco e abre a porta para a pesquisa de tratamentos. A vida cotidiana de quem vive com transtornos do desenvolvimento intelectual, assim como a de suas famílias, está repleta de desafios e recompensas. As histórias de superação e crescimento são abundantes. As comunidades que se comprometem com a inclusão e a aceitação podem criar ambientes onde cada indivíduo tenha a oportunidade de brilhar. É fundamental que a sociedade reconheça e valorize essas diferenças. A inclusão de pessoas com transtornos do desenvolvimento intelectual em todos os aspectos da vida enriquece a comunidade como um todo. A diversidade em nossas capacidades intelectuais pode ser uma fonte de inovação. À medida que refletimos sobre a inteligência e sua variabilidade, é crucial que continuemos nossa busca por compreensão. A ciência e a pesquisa continuarão desempenhando um papel fundamental, desvendando os mistérios do cérebro humano e explorando como podemos apoiar melhor aqueles que enfrentam esses desafios. No próximo capítulo, abordaremos as implicações éticas da inteligência artificial, um tema que se cruza com nossas reflexões sobre o que significa ser humano e a forma como entendemos a inteligência em todas as suas formas. O avanço da inteligência artificial tem transformado profundamente nossa vida cotidiana, desde os assistentes virtuais até os sistemas de recomendação. No entanto, com esse crescimento exponencial, surge uma série de preocupações éticas e morais que não podemos ignorar. É pertinente analisar como nos afeta a decisão de conceder às máquinas um tipo de inteligência que pode superar a humana em certas áreas e quais responsabilidades temos ao criar entidades que podem tomar decisões autônomas. A história da ética na tecnologia não é nova. Desde a Revolução Industrial, cada avanço tem levantado dilemas morais. Agora, com a inteligência artificial, estamos diante de um novo limiar que desafia não apenas nossas leis, mas também nossas concepções mais profundas sobre a vida e a inteligência. A inteligência artificial não se trata apenas de algoritmos, trata-se de decisões que podem afetar a vida das pessoas, e é aí que a ética se torna um guia. Uma das principais preocupações éticas é a responsabilidade. Quando um sistema de inteligência artificial comete um erro, é necessário determinar quem é o responsável: o programador, a empresa ou a própria máquina. Esse dilema se agrava em áreas como a condução autônoma, onde um acidente pode resultar em perda de vidas. Em 2016, um veículo autônomo da Uber esteve envolvido em um acidente fatal em Tempe, Arizona. A reação pública e legal foi intensa, levantando questionamentos sobre como essas tecnologias deveriam ser regulamentadas. A transparência é outro aspecto crítico. A maioria das inteligências artificiais atuais funciona como caixas pretas, onde as decisões tomadas não são completamente compreensíveis. Isso levanta questões sobre justiça e equidade. Debate-se como podemos confiar em um sistema que toma decisões sobre nossas vidas sem poder compreender como chegou a essas conclusões. Um estudo de 2019 que analisou um algoritmo de seleção de pessoal mostrou que ele discriminava certos grupos étnicos porque havia sido treinado com dados tendenciosos. A falta de transparência pode perpetuar desigualdades. Além disso, está o impacto da inteligência artificial no emprego. A automação pode melhorar a eficiência, mas também pode deslocar milhões de pessoas de seus trabalhos. Um relatório da McKinsey estima que até 2030, até 375 milhões de trabalhadores em todo o mundo podem precisar mudar de ocupação. Isso nos leva a perguntar como podemos equilibrar a inovação com a necessidade de garantir um futuro laboral para todos. A inteligência artificial também levanta problemas relacionados à privacidade. Com o aumento da vigilância e da coleta de dados, empresas e governos têm acesso a mais informações pessoais do que nunca. Isso gera preocupações sobre como esses dados serão utilizados.
Debate-se se as pessoas estão realmente cientes do que compartilham e como isso pode ser utilizado. A manipulação de informações por meio de algoritmos pode influenciar a opinião pública. A questão da inteligência artificial com capacidades emocionais também requer atenção. Algumas iniciativas buscam desenvolver máquinas que possam entender e responder às emoções humanas. No entanto, é pertinente analisar se podemos confiar em uma máquina para compreender a dor ou a alegria, e se é ético criar uma inteligência artificial que simule emoções sem experimentá-las. Esse dilema se torna relevante em aplicações como a terapia assistida por inteligência artificial. À medida que exploramos o panorama ético da inteligência artificial, é fundamental que as conversas sobre seu desenvolvimento incluam vozes diversas. A inclusão de diferentes perspectivas pode ajudar a mitigar preconceitos e garantir que a tecnologia beneficie o maior número de pessoas. É necessário criar um marco que promova uma inteligência artificial ética e responsável. A colaboração entre cientistas, filósofos, legisladores e a sociedade civil será crucial. Em resumo, a ética da inteligência artificial não é apenas um tema para acadêmicos, é uma conversa que nos envolve a todos. À medida que a inteligência artificial continua evoluindo, é imperativo que reflitamos sobre como queremos que essa tecnologia faça parte de nossas vidas. Debate-se se seremos os arquitetos de um futuro onde a inteligência artificial atue como um aliado ou se a deixaremos agir sem supervisão. As decisões que tomarmos hoje moldarão o futuro da inteligência humana e artificial. Enquanto nos aprofundamos no próximo capítulo, onde exploraremos o futuro da inteligência humana, é vital lembrar que nossa capacidade de pensar eticamente pode ser a chave para um desenvolvimento tecnológico que beneficie toda a humanidade. A evolução da inteligência humana tem sido uma jornada notável, marcada por um desenvolvimento constante que permitiu à nossa espécie se adaptar e prosperar. Mas é pertinente analisar o que nos reserva o futuro. A integração da tecnologia em nossas vidas promete transformar não apenas nossas capacidades intelectuais, mas também a essência mesma do que significa ser humano. Desde a invenção da escrita até a era digital, cada avanço tecnológico ampliou nossas capacidades cognitivas. Hoje, estamos no auge de um novo horizonte, onde a inteligência artificial e a biotecnologia se entrelaçam com nossas habilidades naturais. As projeções sobre como isso afetará a inteligência humana nas próximas décadas são variadas e desafiadoras. A neurociência e a engenharia avançam simultaneamente, permitindo uma compreensão mais profunda de nosso cérebro. Pesquisas recentes mostraram que a plasticidade cerebral pode ser estimulada por implantes ou interfaces cérebro-computador. Esses dispositivos poderiam melhorar nossas habilidades cognitivas e oferecer tratamentos para distúrbios neurológicos. Debate-se o que aconteceria se pudéssemos aumentar nossa memória ou capacidade de raciocínio por meio de um simples dispositivo. A possibilidade de fundir a inteligência humana com a artificial levanta questões éticas e filosóficas. A criação de uma mente aumentada poderia levar a uma nova definição de inteligência. Se a inteligência artificial pode processar informações a velocidades inimagináveis, discute-se se deveríamos buscar formas de integrar essas capacidades em nossa cognição. Sem dúvida, esta é uma questão que já está sendo debatida em círculos acadêmicos. No entanto, existe o risco de que a dependência da tecnologia enfraqueça nossas habilidades naturais. A pergunta persiste: é a melhoria da inteligência por meio da tecnologia um avanço desejável ou um caminho que deveríamos evitar? Além disso, a evolução futura da inteligência humana também será influenciada pelo contexto social. A educação está no centro dessa mudança. À medida que a tecnologia avança, também o fazem as metodologias educacionais. A educação personalizada, impulsionada por algoritmos, poderia oferecer uma abordagem mais adaptada às necessidades de cada estudante. Isso poderia fomentar não apenas a aquisição de conhecimento, mas também habilidades como o pensamento crítico e a criatividade. É relevante analisar como será a educação em um mundo onde as máquinas podem personalizar o aprendizado. O conceito de inteligência coletiva, onde grupos trabalham juntos para resolver problemas complexos, também poderia ser potencializado pela tecnologia. As plataformas digitais permitem a colaboração em tempo real, o que significa que a inteligência se multiplica na comunidade. Essa abordagem poderia ser fundamental para enfrentar desafios globais. No entanto, esse futuro não está isento de riscos. À medida que avançamos para uma era onde a inteligência artificial desempenhará um papel cada vez mais importante,
A ética e a responsabilidade se tornam temas cruciais. A forma como essas tecnologias serão utilizadas determinará não apenas o desenvolvimento de nossas capacidades, mas também o destino da sociedade. Debate-se se estamos preparados para assumir a responsabilidade pelas decisões que essas tecnologias podem tomar. É vital também considerar o impacto da tecnologia em nossa saúde mental. A constante conexão digital pode levar à sobrecarga de informações. Nesse sentido, a inteligência emocional se torna mais importante do que nunca. Fomentar relacionamentos interpessoais e habilidades emocionais pode ser crucial para equilibrar os benefícios da tecnologia com o bem-estar humano. É necessário analisar como podemos garantir que a tecnologia sirva para enriquecer nossas vidas. O futuro da inteligência humana, então, é um terreno fértil para a especulação. A interseção entre a biologia e a tecnologia nos oferece oportunidades sem precedentes, mas também desafios significativos. A maneira como direcionarmos nossa curiosidade definirá não apenas nossa evolução como espécie, mas também nosso lugar na vida. À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, é crucial refletir sobre como essas transformações impactarão nossa relação com o meio ambiente. A inteligência deve ser uma ferramenta para a sustentabilidade. É pertinente perguntar-se se estamos prontos para enfrentar essa responsabilidade. Устойчивое развитие стало повсеместным термином в глобальном дискурсе, особенно по мере того, как последствия изменения климата становятся все более очевидными. Однако за этой озабоченностью стоит основополагающий факт. Интеллект в его множественных формах может стать ключом к решению этих проблем. От естественного интеллекта человека до искусственного интеллекта когнитивные способности, которыми мы обладаем, могут стать самым мощным инструментом для формирования устойчивого будущего. Интеллект в своей сущности – это способность учиться, адаптироваться и решать проблемы. Если рассмотреть контекст устойчивого развития, это определение становится особенно актуальным. Текущий экологический кризис требует не только знаний, но и умение применять эти знания инновационными способами. Способность критически мыслить и действовать на основе информации является основополагающей, и небольшое изменение в наших повседневных привычках может оказать значительное влияние на нашу окружающую среду. Коллективный интеллект, ранее исследованный концепт, выступает как ценнейший ресурс. Этот тип интеллекта возникает, когда группа людей делится информацией и генерирует решения, которые ни один человек не смог бы придумать в одиночку. Примером этого служат сообщества, которые внедрили практики устойчивого сельского хозяйства. Вместо того, чтобы полагаться на методы, истощающие ресурсы, фермеры сотрудничают, обмениваясь знаниями о устойчивых культурах и методах сохранения воды. Роль искусственного интеллекта также является ключевой. Новые технологии, такие как машинное обучение, революционизируют нашу способность решать сложные проблемы. Например, используются продвинутые алгоритмы для оптимизации использования воды в сельском хозяйстве, предсказания климатических паттернов и управления интеллектуальными электрическими сетями. Способность искусственного интеллекта обрабатывать огромные объемы данных и извлекать значимые паттерны может направлять наши решения. Тем не менее, интеллект не ограничивается технологиями. Эмоциональный интеллект также играет важную роль. Способность к эмпатии может мотивировать людей действовать на благо общего блага. Сообщественные инициативы, которые продвигают устойчивое развитие, часто зависят от лидеров, которые могут эмоционально связаться со своими последователями, вдохновляя чувство общей ответственности. Трогательная история о воздействии изменения климата может мобилизовать целое сообщество. Образование также является важным компонентом. Поскольку молодые поколения сталкиваются с экологическими вызовами, крайне важно, чтобы они приобретали не только технические знания, но и навыки критического мышления. Школы и университеты начинают интегрировать устойчивое развитие в свои учебные планы. Уместно проанализировать, как бы выглядел мир, если бы каждый из нас имел возможность мыслить устойчиво с раннего возраста. Несмотря на эти достижения, мы сталкиваемся с вызовами. Сопротивление изменениям и отсутствие точной информации являются препятствиями. Здесь коллективный интеллект может вновь проявить себя. Гражданские движения возникли по всему миру, объединяя голоса для требования действий. Эти усилия являются доказательством того, что человеческий интеллект
когда он объединяется, может быть грозным. Сила, которую мы могли бы иметь, если бы каждый человек объединился в поисках устойчивого решения, огромна. Как мы видели, интеллект проявляется в множественных формах и может стать катализатором положительных изменений. Тем не менее, важно признать, что ответственность также лежит на нас. Каждое наше решение имеет вес на весах устойчивого развития. Вопрос, который мы должны задать себе, заключается в том, как мы можем использовать наш интеллект для построения будущего, которое будет не только жизнеспособным, но и процветающим. По мере того, как мы приближаемся к концу этого путешествия, важно задуматься о том, как мы можем интегрировать эти концепции в нашу повседневную жизнь. Технологическая сингулярность, тема следующей главы, предлагает нам взгляд на будущее, в котором наши когнитивные и технологические способности переплетаются. Таким образом, интеллект – это не только человеческая черта. Это инструмент, который, если его использовать мудро, может направить нас к более устойчивому миру. Технологическая сингулярность находится на пересечении искусственного интеллекта и человеческой эволюции, в точке, где способность машин учиться и совершенствоваться превзойдет человеческий интеллект. Эта концепция, популяризированная футуристом Рэем Курцвейлом, ставит фундаментальные вопросы о нашем будущем. Уместно проанализировать, в какой степени мы зависим от технологий и как это повлияет на нашу собственную эволюцию. По мере того, как мы исследуем сингулярность, важно понять, как мы сюда пришли. Искусственный интеллект развивался семимильными шагами. С первых алгоритмов до глубоких нейронных сетей мы стали свидетелями экспоненциального роста способности машин выполнять задачи, ранее доступные только человеческому разуму. Уместно проанализировать, что это означает для нашего общества и нашей идентичности. Сингулярность обычно определяется как момент, когда искусственный интеллект достигает уровня автономии, позволяющего ему улучшать собственный дизайн без человеческого вмешательства. Можно представить систему, которая не только может решать сложные задачи, но и может переработать саму себя. Этот сценарий вызывает опасения о том, что произойдет, когда машины превзойдут нашу способность к контролю. Достижения в области искусственного интеллекта приводят к созданию систем, которые могут учиться и адаптироваться в реальном времени. Ярким примером является AlphaGo, который победил чемпиона мира в игре Go. Это событие не только стало вехой, но и разожгло дебаты о сингулярности. Способность AlphaGo учиться сложным стратегиям является показателем того, что может произойти в будущем. Обсуждается, готовы ли мы к будущему, в котором машины не только имитируют, но и превосходят наши способности. Потенциальное воздействие сингулярности выходит за рамки технологий. В сфере труда автоматизация трансформирует отрасли. От производства до здравоохранения машины берут на себя роли, которые ранее требовали человеческого интеллекта. Хотя это может повысить эффективность, это также ставит вопрос о том, что произойдет с уволенными работниками. История показала, что технологические инновации могут привести к безработице в краткосрочной перспективе, но также могут создать новые возможности. Уместно проанализировать, сможем ли мы адаптироваться к этим изменениям. Кроме того, возникновение искусственного интеллекта ставит сложные этические вопросы. Если машина может принимать критически важные решения, как в случае с автономными транспортными средствами, необходимо определить, кто несет ответственность. Сингулярность заставляет нас задуматься о нашей собственной морали и о взаимоотношениях между людьми и машинами. Обсуждается, готовы ли мы делегировать наши суждения алгоритмам и в какой степени. Некоторые ученые и философы предупреждают, что сингулярность может привести нас к дистопическому будущему. Возможность того, что превосходный искусственный интеллект будет действовать против интересов человечества, является повторяющимся страхом. Тем не менее, другие считают, что это будущее может быть возможностью. Оптимистичный сценарий предполагает, что, интегрируя искусственный интеллект с нашими способностями, мы могли бы достичь нового уровня понимания и креативности. Обсуждается, можем ли мы стать более умным и эмпатичным видом. Концепция сингулярности также побуждает нас задуматься о роли человечества в космосе. Если наш интеллект может быть превзойден машинами, что это значит для нашей идентичности? Поиск смысла и связи является неотъемлемой частью человеческого опыта.
В эпоху, когда машины могут воспроизводить когнитивные функции, важно проанализировать, останемся ли мы архитекторами нашей судьбы. В этом контексте возникает возможность сосуществования. Сингулярность не обязательно должна рассматриваться как конец, а скорее как новое начало. Если нам удастся установить этическую основу, искусственный интеллект может стать союзником в поиске решений глобальных проблем. Обсуждается, готовы ли мы работать вместе, чтобы построить будущее, в котором искусственный интеллект и человеческий интеллект будут дополнять друг друга. Размышляя над этими темами, важно учитывать последствия сингулярности не только в технологической сфере, но и в наших межличностных отношениях. Вопрос не только в том, каким будет будущее, но и в том, как мы адаптируемся как человеческие существа. Технологическая сингулярность является зеркалом, отражающим наши стремления, страхи и сложность человеческой природы. По мере того, как мы приближаемся к этому порогу, способ, которым мы выбираем его преодолеть, определит не только будущее искусственного интеллекта, но и будущее самого интеллекта. С этой размышлением мы готовимся перейти к следующей главе, где мы исследуем заключительные размышления о интеллекте в 21 веке. Интеллект, концепция, которая была предметом изучения для человечества с его истоков, является красной нитью, которая пронизывает наши истории на протяжении этого документального фильма. От первых проблесков понимания в животном мире до сложных проявлений человеческого и искусственного интеллекта мы исследовали, как эта основополагающая черта сформировала наш мир. Способность адаптироваться, инновации и сотрудничество стали ключом к нашей эволюции и, следовательно, к нашему выживанию. Уместно проанализировать, что на самом деле означает интеллект в контексте 21 века. Мы увидели, что интеллект не является исключительным атрибутом человека. Дельфины, вороны и муравьи, среди прочих, продемонстрировали, что интеллект может принимать множество форм. По мере того, как мы анализировали каждую грань человеческого интеллекта, от эмоционального до коллективного, мы поняли, что он проявляется разнообразными способами и подвержен влиянию биологических, культурных и экологических факторов. Интеллект не является судьбой, а путешествием, процессом, находящимся в постоянной эволюции. Появление искусственного интеллекта произвело революцию в нашем восприятии самого интеллекта. Эта технология, которая изначально ограничивалась выполнением конкретных задач, теперь переплетается с нашей жизнью. Однако наряду с этими возможностями возникают этические вызовы, требующие нашего внимания. Необходимо проанализировать, как мы можем гарантировать, что эти инструменты искусственного интеллекта будут использоваться на общее благо, а не для расширения существующих неравенств. Ответственность лежит на нас, создателях и пользователях этой технологии. Влияние интеллекта на устойчивость нашей планеты также стало критической темой. Способность рассуждать, инновации и сотрудничество могут предложить решение глобальных проблем. Коллективный интеллект, который мы исследовали, учит нас, что наши индивидуальные решения могут объединиться для достижения значительного воздействия. Однако обсуждается, действительно ли мы используем эту способность. Ответ на этот вопрос может определить качество жизни будущих поколений. Образование стало основополагающим столпом. По мере того, как мы исследуем роль образования в формировании критически мыслящих и креативных умов, важно задуматься о том, как наши учреждения могут адаптироваться. Обучение мягким навыкам, таким как эмпатия и сотрудничество, так же важно, как и передача технических знаний. Уместно проанализировать, готовим ли мы к будущему, которое желаем, или просто к прошлому, которое знаем. Тем не менее, человеческий интеллект сталкивается с вызовами в цифровую эпоху. Перегрузка информацией, дезинформация и постоянные отвлечения ставят перед нами вопросы о нашей способности критически мыслить. Необходимо проанализировать, как мы можем развивать внимание и размышления в мире, который часто вознаграждает мгновенность. Ответ может заключаться в осознанном подходе к использованию технологий. В этом контексте важно размышлять о взаимосвязи между нашими интеллектуальными способностями и окружающим нас миром. Интеллект, как мы видели, не статичен. Это инструмент, который мы используем для навигации по сложности современной жизни. В постоянно меняющемся мире способность адаптироваться, учиться и сотрудничать актуальна как никогда.
Интеллект во всех его формах является бесценным ресурсом, который мы должны беречь. По мере того, как мы движемся к неопределенному будущему, вопрос, который остается, заключается в том, как мы решим использовать наш интеллект. История показала нам, что интеллект может быть как силой добра, так и оружием разрушения. То, как отдельные люди и общество решат применять свой интеллект, определит не только их собственную судьбу, но и будущее планеты. Наследие нашего исследования ясно. Мы должны принять разнообразие интеллекта, понять его нюансы и признать его потенциал. Интеллект – это не только человеческий атрибут, но и феномен, который может объединить нас, бросить нам вызов и направить нас к более светлому будущему. Таким образом, в этом 21 веке, где интеллект находится на пересечении биологии, технологии и этики, у нас есть ответственность проложить путь, который будет способствовать коллективному благополучию. Интеллект в конечном счете является приглашением к размышлению и действию. Мы должны осознавать, что каждое наше решение является выражением нашего интеллекта. Закрывая эту главу и наше исследование интеллекта, остается важное сообщение. Будущее зависит от того, как мы решим использовать наш главный инструмент. Вопрос, следовательно, заключается не только в том, что мы способны достичь, но и в том, какой тип будущего мы хотим построить с его помощью.